Oi! Tudo bom com você? Eu sou a Pietra e hoje eu vou falar os meus lidos do mês de fevereiro. Graças a Deus, esse foi um mês de boas leituras. A quantidade menor de estrelas que eu dei foi 3, o que é ótimo porque a gente já veio do mês de janeiro, onde eu li vários livros incríveis. Eu basicamente não dei nenhuma nota baixa. Fiquei feliz com as leituras desse mês. Eu esperava ler mais, eu confesso, porque eu estou de férias. Minhas férias acabam agora em março, dia 16. Então, eu sei que provavelmente eu não vou conseguir ler tanto quanto eu tô lendo agora quando minhas aulas começarem, até porque vai voltar presencial, o que eu estou muito feliz. Provavelmente próximo mês eu vou ler uma quantidade menor de livros, mas depois eu vou voltando à minha rotina de leitura e me adaptando. Vamos começar logo. Os livros que eu li no Kindle eu vou deixar uma fotinho aqui. E os livros que eu li físico eu vou mostrar pra vocês. Eu comecei o mês lendo Meu Pé de Laranja Lima. Eu dei 3 estrelas pra esse livro. E eu confesso que eu repensei essas estrelas depois, porque eu descobri, depois de ler, que era uma autobiografia, que a história é real, não ficção. E eu não sabia disso. Então, os pontos negativos que eu tinha achado da história, na verdade, se explicam por isso. Se o livro contar a história de um menino de 6 anos, 5? Não lembro, mas é mais ou menos isso, 5, 6 anos. A família dele não tem nem um pouco de paciência pra ele, não dá muita atenção pra ele, e ele acaba fazendo muitas travessuras pra chamar atenção. Todo mundo detesta ele, assim, não ele como pessoa, como criança, mas as coisas que ele faz, e ele acaba sendo chamado de demônio, como se ele tivesse sangue de demônio no corpo por causa disso. E, enfim, né, uma criança já começar a infância desse jeito é meio pesado. A história é muito boa, mas eu achei um pouco parado em algumas partes. O que, como eu falei, se explica por ser uma autobiografia, né? É o que aconteceu de verdade. A vida às vezes é parada e é sobre isso. E por isso que eu repensei essas estrelas depois, mas eu acho que 3 é uma quantidade boa. Assim, é meio foda você dar 3 estrelas pra vida de alguém, né? Mas é sobre isso, a minha experiência de leitura. É um bom livro, eu gostei bastante. É um clássico brasileiro, é nacional. Eu sinto orgulho de saber que esse livro foi escrito em português, que ele é daqui, mas tem suas partes um pouquinho chatas, assim, não é uau, um livro incrível, mas é um livro bom, um livro que eu gostei de ler, um livro para passar o tempo. É sobre isso, nem todos os livros precisam mudar nossa vida, e esse não foi um livro que mudou minha vida, mas me entreteu. Me entreteu, consegui ler até o fim, de boas, teve partes legais, teve partes que me surpreenderam bastante, e é isso. O segundo livro que eu li esse mês foi esse aqui. O nome é 100, o que aprendemos na vida. Esse é um livro de frases e ilustrações, tipo assim. Eu li ele e reli em um vlog, que inclusive vai estar aqui nos cards, para se alguém quiser assistir depois. Tem parte 1 e parte 2 do vlog. E é muito bom. É o tipo de livro que você tem que ler com calma, se puder até reler, porque tem as minúcias, entendeu? Ele é sobre os detalhes e eu acho isso incrível. Dei 4 estrelas pra ele. Não é um livro uau, excepcional, mas é um livro que eu gostei muito, que me fez pensar, que virou a legenda de uma foto minha do Instagram. E eu amei ler ele e amei mais ainda reler, porque eu acho que eu peguei muito mais coisa do que quando eu tinha lido da primeira vez. Eu nem contei sobre o que conta, até porque, né, ele é bem curto. Não quero dar spoiler, mas o autor fez meio que uma pesquisa de campo. Ele foi atrás de várias pessoas de várias idades, perguntando o que eles aprenderam com a vida. E com essas respostas ele montou esse livro aqui, separando em idades. Então, tipo, cada frase diz mais ou menos a idade que se refere a essa frase. Enfim, é um ótimo livro, te faz repensar um pouco sobre como você está vivendo a sua vida. O terceiro livro que eu li esse mês foi o Torto Arado. Fico muito feliz de ter esse livro em minhas mãos e de ter lido ele. É um livro sensacional, eu dei 4 estrelas e meia. Eu só não fechei as estrelas porque, enfim, eu sou um pouco difícil de fechar 5 estrelas. Tem que tocar realmente no meu coração, é um negócio muito mais emocional do que racional. Mas muito bom. Esse livro é muito bom. Esse livro conta a história de 2 irmãs. Elas moram no campo. A família delas e todo mundo vive em uma situação análoga à escravidão. Ou seja, eles trabalham para ter lugar para morar. Eles não ganham dinheiro com o que eles fazem. Eles ganham direito de moradia e nem é uma casa de verdade, é uma casa de barro. E eles podem ter o seu próprio campo, onde eles plantam o que quiserem, mas eles também têm que dar uma parte pro dono do terreno. Elas têm uma família inteira lá. Elas são, tipo, gerações que já nasceram lá e é um negócio meio assim, muito bom, porque você vê o lado dessas pessoas e vê como... Por que o dono do terreno é o dono do terreno? Só por causa do dinheiro? Só porque ele comprou aquilo?
sendo que tem pessoas que literalmente nasceram e morreram nesse lugar, sabe? Enfim, é muito, 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 muito bom. A última parte é, tipo, sensacional. Mostra que é muito além das duas irmãs, muito além da vivência delas, é sobre toda essa geração que mora nesse lugar. E incrível, sensacional. Assim, já tá abatido esse livro, todo mundo tá falando no Booktube. E eu fico muito feliz de ter lido ele e poder falar aqui, que eu recomendo pra caramba. Por favor, leiam esse livro, ele é sensacional. É nacional também. Orgulhinho de ser escrito em português, de ser nacional, de ser brasileiro. E recomendo demais, 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 demais. Depois de ler O Torto Arado, eu comecei um vlog aqui no canal, que, como eu falei, já vai estar nos cards. E o primeiro livro que eu li nesse vlog, que foi o 4º livro do mês passado, foi O Alquimista, do Paulo Coelho. Esse livro foi incrível, eu dei 4 estrelas de novo. Eu gosto muito do Paulo Coelho, eu gosto muito da vibe dele de uma autoajudazinha no meio da história. Gosto. Eu sei que tem gente que não gosta, mas eu adoro. Então esse livro foi pra mim. Se você gosta, também vai ser pra você. Se você não gosta de autoajuda, não recomendo muito Paulo Coelho, que eu acho que você não vai gostar tanto. O motivo de eu não ter dado 5 estrelas é que eu achei a história um pouco rasa, um pouco... não se aprofunda em nenhum personagem nem tem nome, o que não é um problema, porque José Saramago também não dá nome para os personagens, as histórias deles são muito profundas, mas nesse caso eu achei que foi tudo muito rápido, tudo aconteceu muito rápido, é uma grande aventura. Esse livro conta a história de um jovem pastor, não um pastor de igreja, pastor de ovelhas mesmo, e ele encontra um rei, e esse rei fala para ele que ele tem um objetivo de vida e que ele pode realizar se ele quiser, que é encontrar um tesouro lá nas pirâmides do Egito. Daí ele decide ir, e o livro é todo sobre essa aventura dele indo atrás desse tesouro, encontrando pessoas, um alquimista, enfim. É um livro muito bom, eu li muito rápido, eu acho que eu li em um dia, se eu não me engano, ou um dia e meio. Acho que eu, tipo, li um pouquinho, o comecinho, e no outro dia eu devorei o resto tudo. E é isso. Eu já tinha lido outro livro do autor, 11 Minutos, que também é muito bom, muito feliz de ter lido. Ele é um dos meus 22 livros para ler em 2022. Fico muito feliz de ter botado ele na minha lista e pretendo ler mais livros do autor. Depois de O Alquimista, eu peguei um livro mais leve, mais rápido de ler, já que eu tinha acabado meio de noite, eu queria ler alguma coisa antes de dormir, mas eu só queria começar o próximo livro no outro dia. Então eu li A Voz da Sereia Volta nesse livro, da Amanda Lovelace, que é um livro de poesia. Eu vou confundir, vou falar poema, mas é poesia, tá, gente? Eu fico confundindo o tempo todo. São versos assim. Esse aqui eu consegui no Scooby, inclusive. E assim, sinceramente, não foi isso tudo, não. Aqui no meu caderno tá dizendo que eu dei 3 estrelas, mas eu acho que eu dei 2,5 estrelas, na verdade. Depois eu diminuí. Porque eu gosto muito dos livros dela, eu já li 3 outros, mas esse aqui eu achei um pouco confuso. É pesado, mas todos são um pouco pesados, pelo menos no início, depois fica mais leve. Mas não é sobre isso, não é sobre os temas de gatilho. É só porque eu achei um pouco confuso mesmo a escrita, achei um pouco apelativa, talvez, um pouco. E no final, ela fez um negócio que a ideia é incrível, mas eu não gostei da execução, que foi colocar poesias de outras autoras no final, ficar intercalando entre as dela, mas eu não gostei das poesias. Então, né, a ideia era boa, mas não gostei. E é isso, sabe? Tipo, eu gosto muito dessa autora, eu gosto muito dos livros dela, vou ler os outros que eu tenho pra ler, mas esse livro aqui não foi isso tudo. Também não foi ruim, né? Mas não foi uau. Eu também li um pouco com pressa, eu confesso. Eu li um pouco meio, tipo, aperreada, e aí vou reler. Eu com certeza vou reler ele pra ver o que eu realmente acho, mas hoje em dia, olhando assim, pensando nele, nada muito uau, não. 5º livro do mês, dei 2,5 estrelas, 3 estrelas, ainda tô meio em dúvida sobre isso, mas é isso. Depois, eu li Razão e Sensibilidade, da Jane Austen, mais um dos meus 22 livros pra ler em 2022. Esse livro aqui eu dei 4 estrelas, beirando 4,5 estrelas, porque, tipo, muito bom, real, oficial. Eu demorei um pouquinho mais pra ler ele, porque ele é bem grande. Gosto muito dessa autora, eu gosto muito porque esse livro me surpreende, tem plot twists que me surpreendem. Eu confesso que eu tenho que ler um pouco mais concentrada em livros clássicos. Esse é o 2º livro clássico que eu leio dela, né? Porque é uma sociedade, é uma realidade totalmente diferente. Então você tem que prestar atenção pra entender, tipo, o que tá acontecendo. Às vezes você vê as coisas e fica tipo, o que isso significa? Às vezes você vê uma coisa achando que estão ofendendo e na verdade estão elogiando. E você fica tipo, o quê? Por que essa pessoa não tá enlouquecendo com isso? Mas na verdade era um elogio. Tem muito disso nesse livro, eu gosto muito disso, ver essa sociedade totalmente paralela à nossa. Mas, ao mesmo tempo, tem coisas muito atuais, eu não
vi nada que me incomodou extremamente. Sempre tem, né, uns close errado ali, uns close errado aqui, mas, né, século XVIII, vamos ir com calma. Já a história conta sobre duas irmãs, elas perderam o pai, a mãe delas ficou viúva e o pai deixou praticamente toda a herança pro neto dele, que é filho do meio-irmão delas. Então elas ficaram sem nada, basicamente. E aí elas vão da riqueza, assim, não riqueza, mas elas eram de uma classe aceitável para uma certa pobreza. Elas têm que morar num chalé de um familiar e, como sempre, é sobre arranjar alguém para casar, porque, né, século XVIII as mulheres não trabalhavam, elas arranjavam alguém rico para casar. E tem tudo isso e tal, e é muito bom. A história só se desenrola no final, você só descobre com quem elas vão se casar no final. Fica meio agoniante, eu adorei isso. A Jane Austen é incrível. E eu dei 4 estrelas, / 4 estrelas e meia pra esse livro, como eu já falei. E é muito bom, recomendo demais, demais, demais. Um dos meus 22 livros pra ler em 2022, que eu fiquei muito feliz de novo de ter colocado na lista. Inclusive, Meu Pé de Laranja Lima também foi um dos meus 22 livros pra ler em 2022. E eu fiquei muito feliz de ter colocado ele, porque eu não sei se seria um livro que eu leria, assim, normalmente. E não me arrependo nem um pouco. E aí eu li o outro livro da Amanda Lovelace, Faça Sua Coroa de Gelo Brilhar. Esse aqui eu comprei, tem unboxing. Abrindo esse aqui. E amei. Esse aqui realmente muito superior ao outro. Eu dei 4 estrelas, Dei 4 estrelas. Não dei 5 estrelas, porque entre livros de poesia, os que eu já li, eu ainda prefiro o Outro Jeito de Usar a Boca, da Rupi Kaur. Rupi Kaur? Não sei como pronunciar o nome dela. Esse livro aqui, gente. Esse livro aqui é o melhor livro de poesia que eu já li na minha vida. Eu ainda não li o outro dela, que eu tenho aqui em casa, que é o Que o Sol Faz com as Flores. Mas, entre todos os livros da Amanda Lovelace que eu já li, eu ainda prefiro esse aqui da Rupi Kaur. Esse aqui me impactou demais. E esse aqui é um livro 5 estrelas favoritado, com certeza. Então, em comparação com esse, eu não posso dar 5 estrelas pra esse. Mesmo que ele seja muito bom, sabe? Ia ser injusto com esse aqui. Então, eu dei 4 estrelas, beirando a 4 estrelas e meia, mas 4 estrelas ainda assim. Mas apesar disso, apesar de ser 4 estrelas, pra mim isso não é ruim, ele foi muito bom. Ele é muito bom, né? E pretendo reler com certeza, com certeza. Ele conta a história de uma princesa e sobre como ela é julgada por todas e como a irmã mais velha está sempre apoiando ela e como o psicológico dela acaba sendo afetado por causa do julgamento das outras pessoas. Muito bom, muito bom. Esse realmente é muito bom. Eu li ele muito rápido porque ele é bem fininho e recomendo demais. Depois disso, eu li um livro no Kindle, vou deixar aqui. Os 2 últimos livros do mês eu li no Kindle, então eu vou deixar a fotinho aqui, que foi George. Esse é um livro infanto-juvenil, infantil talvez, que conta a história de uma menina trans que nasceu como um menino, né, George, e como ela se entende como uma menina e ela vai se expressar e vai acabar se apresentando para o mundo como uma menina. Para o mundo, eu digo, para os amigos, para a mãe, para o irmão, para os professores, enfim. É incrível, muito bom. Eu acho que todo mundo deveria ler esse livro, principalmente pessoas cis, né, que já nascem no gênero que se identificam, porque é um jeito da gente praticar empatia e é incrível. A narrativa é escrita em terceira pessoa e sempre referindo-se ao George como ela, e quando as pessoas se referem a ela, chamam de ele e gera uma confusão mental que você fica tipo, por que você tá chamando ela de ele, sabe? É ela, pô. E só que é isso, né? As pessoas veem ela como ele até ela se assumir e começar a transição, só que isso não acontece no livro, não aparece. É uma das coisas que eu acho ruim, que foi o motivo de eu ter dado 4 estrelas e não 5. Até o final eu tava, nossa, vai ser mais um livro 5 estrelas pra minha lista. Mas o final me decepcionou um pouco, por isso eu dei 4, que eu acho que acaba subitamente, assim. É um livro bem curtinho de ler e tal, e é muito mais sobre a experiência de ler do que a história em si. Enfim, recomendo demais. E o último livro / conto que eu li esse mês foi Evidence of the Affair. Não tenho certeza se é esse o nome. Vai estar a fotinho aqui da Taylor Jenkins Reid, né? A mesma autora de Os 7 Maridos de Evelyn Hugo. Uma mulher descobre que o marido dela tá traindo ela com outra mulher, e ela vai e fala com o marido da amante do esposo dela. E vai contar o que tá acontecendo, e a história é basicamente eles mandando cartas um pro outro e meio que decidindo o que eles vão fazer com essa traição. E eu li ele em inglês, porque eu queria muito treinar meu inglês. Eu queria ler pelo menos um livro em inglês por mês. Não acho que eu vá conseguir, mas eu queria.
E fiz minha parte esse mês, né, que passou. Eu li esse conto, ele tem 80 páginas, é escrito em cartas, então é super de boas de ler em inglês pra quem já sabe um pouco, porque a história é rápida, cartas são fáceis de ler, é meio que um cotidiano, então não tem palavras super difíceis e específicas e afins, e é curtinho. Eu gostei, eu dei 3 estrelas e meia. Eu achei um bom conto, mas eu sei que se fosse um livro eu não teria gostado tanto. Eu consegui me manter entretida por ter sido curto. Eu tenho certeza que se fosse maior, já seriam as coisas um pouco diferentes. Então, por isso que eu dei 3 estrelas e meia, mas vale muito a pena ler, principalmente ler em inglês, para se você sabe um pouco. Ler em português também, se você não sabe ler inglês, óbvio que ler em português é válido. Eu gostei do final, um dos finais eu amei, o outro eu fiquei meio blé. E eu acho que foi por isso que eu não dei tantas estrelas para esse livro, mas foi um livro ótimo de ler, um conto, né? E recomendo demais, demais, demais. Enfim, esses foram os livros que eu li esse mês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam de curtir, se inscrever e assistir mais vídeos do canal. É isso. Tchau!